Olá pessoal, dando sequência no nosso estudo sobre diodos, a gente vai estudar agora o retificador ou detector de pico. Tá? Bom, então vocês devem lembrar que na nossa aula passada a gente viu sobre o uso de diodos de circuitos retificadores, né? E a gente viu como deixar o sinal dessa forma, né? Ou até mesmo dessa forma, aproveitando os picos negativos. Mas vejam que eu vou ter aqui nesse caso é um sinal ó, pulsado. E eu gostaria de ter um sinal DC, tá? Então, o que a gente está começando a ver, na verdade, são os primeiros passos para o projeto de uma fonte de alimentação DC. Então, o primeiro passo é pegar a tensão da rede elétrica, que é alternada, e transformar em um sinal retificado, que não tem a parte negativa. Na sequência, a gente vai querer pegar esse aqui ó, e transformar em um sinal DC. É isso que a gente gostaria de fazer. Tá? Então é como se a gente fosse ter algo assim. Vamos tentar desenhar aqui. Né? Bom, não, depois eu vejo isso. Depois a gente faz esse desenho. Vamos dar sequência aqui por enquanto. Então, eu vou botar aqui, depois eu apago. Então imagine que eu tenho isso aqui. Ó. E a gente então vai ter um sinal assim. Tá? E aí eu vou retificar esse sinal. Então quando eu retificar esse sinal, eu vou ter esse aqui agora. Né? Mas isso ainda não é suficiente para fazer uma fonte de alimentação. Aí a gente vai fazer e vai usar um detector de pico. O detector de pico ele vai fazer isso aqui para a gente. Ó. E ele vai permitir. O desenho não está muito bem feito, não, tá? Mas algo assim, tá? E a gente vai ter uma saída mais próxima do que nós gostaríamos de ter se eu tivesse uma fonte DC, que é um sinal reto. Tá? Então veja que eles começam a se assemelhar, tá bom? Vou apagar aqui, porque a ideia era só dar uma ilustrada, não era deixar esse gráfico aqui nas notas de aula. Tá? Pronto. Então vamos dar uma sequência aqui para gente. Então como é que eu posso fazer um detector de pico? Tá? Vamos imaginar que a gente tem aqui um sinal de entrada VI, certo? Eu vou fazer essa análise usando um único diodo, ou seja, como se fosse um retificador de meia onda, mas tudo que a gente vai fazer aqui serve também para um retificador de onda completa, seja ele com dois diodos, um retificador em ponte, não tem problema, é só por simplicidade. Então aqui eu vou ter um resistor, né, R, né, que isso era o que eu tinha, isso aqui é um retificador de meia onda. Tá? Se eu vier aqui agora, né, então eu tenho aqui ó, mais, menos, VO. Esse sinal ele vai ser assim, ó, certo? Mas se eu vier aqui agora e introduzir um capacitor em paralelo com esse resistor, então vai acontecer o seguinte, tá? Deixa eu redesenhar isso aqui para ficar mais bonitinho. Eu fiz um desenho muito tosco. Para cá. Tentar fazer o melhor desenho que eu puder aqui para vocês. Vamos pegar aqui assim. E vamos ver o que, é que eu consigo fazer aqui. Tenho esse sinal original, né? Só que aí eu vou ter o sinal retificado, vamos pegar ele em vermelho. Então vai ser algo assim. Não, esse, tem que lembrar que esse é um retificador de meia onda, que eu estou desenhando aqui. Se fosse um retificador de onda completa, tudo bem, mas não é. Algo assim. Vai
Ficou meio difícil de desenhar. Poxa, tá difícil, pessoal. Espera aí. Então ia ter alguma coisa assim, tá? Mas o que vai acontecer nesse caso aqui é o seguinte, veja só, tá? Então, primeiramente, o circuito vai girar assim, ó, carregando o capacitor, certo? Ele vai carregar o capacitor com uma tensão mais menos, né? Que vai ser, vamos chamar aqui de, é VO na verdade, né? Então VO nesse caso, ele vai carregar aqui o capacitor, tá? Com uma tensão mais menos, que vai ser dada pelo valor de pico de VI, menos a queda de tensão aqui nesse diodo, certo? Que vai ser de 0,7. Então, ele vai chegar até esse ponto, tá? Depois, o que vai acontecer? Quando o sinal VI começar a diminuir de tamanho, o capacitor vai estar carregado. Vamos botar valores. Digamos que VI é 17, o valor de pico, né? E aqui é 0,3. Então, o capacitor vai ser carregado até 16,3 volts. Aí digamos que VI começou a baixar de 17 volts. Ele começou a baixar de 17 volts. Então digamos que ele agora é 16 volts. Aí eu tenho uma queda de 0,3 aqui, né? De 0,7 aqui. Eu tenho 16 menos 0,7, eu vou ter 15,3. Então aqui eu tenho 15,3, tá? Perdão. Eu vou ter... Não, tá errado isso aqui. Desculpa, pessoal. Vamos lá, vamos de novo. Eu carreguei até o valor de pico, que é 17, então ele vai carregar 17 menos 0,7, vai carregar até 16,3. Então aqui, ó, eu vou ter 16,3 volts. Aí digamos que esse cara aqui agora começou a baixar. Quando a tensão dele começar a baixar, esse diodo vai cortar. Por que ele vai cortar? Porque a tensão aqui, que vai ser de 16,3, vai estar mais alta do que a tensão aqui. Na verdade, não vai estar mais alta, né? Digamos que ele estava em 17, foi para 16,9. Então, eu tenho 16,9 aqui eu tenho 16,3. A queda de tensão aqui é de apenas 0,6 volts. Só que eu estou usando o modelo da queda de tensão constante com 0,7. Então, abaixo de 0,7, abaixo da queda de tensão do modelo de tensão constante, o diodo corta. E aí, no que corta, essa parte do circuito aqui desconecta. E aí, o que acontece com a tensão que está no capacitor? Ela descarrega em cima do resistor. Então, o que vai terminar acontecendo aqui é o seguinte: eu vou ter um carregamento até o pico, né? Eu vou ter um carregamento até o pico aqui, ó. Só que quando chegar no pico, essa parte aqui do circuito desconecta e fica só esse circuito autônomo RC com o capacitor descarregando por cima do resistor. Então, o que vai começar a acontecer aqui é que após carregar até o pico, ó, esse sinal vai começar a cair até chegar aqui. O que é que acontece quando ele chega aqui? Quando ele chega aqui, né, é porque o sinal de entrada VI, passou pelo seu pico, fez sua excursão negativa, começou a subir de novo e chegou num ponto que ele excedeu, chegou num ponto que VI excedeu a tensão que eu tiver aqui no capacitor por 0,7. Quando isso acontecer, o diodo volta a conduzir e recarrega o capacitor. Então aqui ele vai outra vez carregar até o pico e depois vai começar a cair de novo. E assim a gente vai ter esse sinal, esse circuito funcionando o tempo todo, né? Então isso aqui vai ser o valor de VO em verde, né? E em azul eu tenho o sinal de entrada VI. E aqui é o tempo. Tá? Então basicamente a operação do circuito se dá dessa maneira. Tá? Então vejam, quando eu estou nessa fase aqui, ó, em que eu estou descarregando, é um circuito RC autônomo. Então nessa fase aqui, eu posso escrever que VO vai ser igual a VP. Quem é VP?
VP é o valor de pico, tá? Então VP vai ser esse valor aqui, ó. VP vai ser esse valor aqui. Tá? Ficou bem mal desenhadinho, né? Poxa vida. Melhorou bastante. Pronto, vamos em frente. Então, eu posso dizer que VO vai ser igual a VP, que multiplica E elevado a menos T sobre RC, que é como varia a tensão de saída de um circuito RC autônomo. Tá? Então, se a gente escolher um valor grande para o capacitor, o que vai acontecer, tá, é que a constante de tempo RC vai ser elevada, certo? E essa descarga não vai ser tão acentuada, ela vai ser mais suave. E ele vai parecer mais com a linha reta, tá? Então, eu vou poder dizer aqui o seguinte, que a tensão em cima do resistor, né? Perdão, tensão em cima do resistor não. A gente vai falar aqui de um valor que é a tensão de Ripple. O que é a tensão de Ripple? A gente vai chamar de VR. Então, VR vai ser a diferença entre a tensão de pico e a tensão de saída VO. Tá? Ou seja, o que a gente chama de VR nesse gráfico que está aparecendo aí para vocês, tá? Seria isso aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui. Vou pegar outra cor para não misturar mais. Então, esse seria o valor VR, tá? A diferença entre o pico e a tensão mínima que ele dá, no pior caso, certo? Esse é o ripple máximo, né? Mas na prática a gente vai dizer que é da seguinte maneira, né? A expressão mais correta é que VR vai ser igual a VP, e no lugar de VO eu vou botar essa expressão que eu tenho aqui, ó, né? Ou seja, VP é elevado a menos T sobre RC. Tá? E aí, botando VP em evidência, eu consigo escrever que a tensão de Ripple VR vai ser igual a VP 1 menos E elevado a menos T sobre RC. E aqui a gente tem a expressão para a tensão de Ripple. Tá? Se eu escolher o capacitor devidamente grande, eu posso dizer que a constante de tempo RC é muito maior do que T. E quem é T? T é o período do meu sinal, né? Então T seria esse tempo aqui, ó. Esse aqui seria o período T, certo? Seria o período do meu sinal. Então, se eu escolher RC bem grande, bem maior do que o período do meu sinal, tá? Eu posso usar a seguinte aproximação. Podemos usar a seguinte aproximação. Que é o seguinte. E elevado a menos T maiúsculo sobre RC, né, período sobre RC, vai ser aproximadamente igual
A1 menos T sobre RC. Mais ou menos pelo mesmo motivo daquele modelo de pequenos sinais da outra aula. Né? Logo, eu posso dizer que VR vai ser igual, né, a VP, que multiplica 1 menos T sobre RC. Certo? E aí, organizando isso aqui um pouquinho, eu posso dizer que VR vai ser igual, esse 1 vai cancelar com esse, vai ser igual a VP T sobre RC, ou melhor, VP sobre, no lugar de usar o período, a frequência vezes RC. Certo? Bom, isso daí tudo foi para se a gente utilizasse um detector de pico, né, um retificador de meia onda. Mas o que aconteceria se eu usasse um retificador de onda completa? O sinal estaria aqui, ó. Ele não perderia a parte de cá. Então o período T cairia pela metade. Se o período cai pela metade, a frequência é multiplicada por 2. Então isso aqui, né, é para um retificador de meia onda. Vou botar assim. Para o caso de meia onda. Né? Considerando o uso de um retificador de onda completa, o período cai pela metade, ou seja, a frequência é o dobro. Logo, VR vai ser igual a VP sobre 2F RC. E a gente tem aqui o caso né, em que é um retificador de onda completa. E lá em cima a gente tem o caso do retificador de meia onda. Certo? Bom, além disso, né, tem algumas outras informações que vale a pena a gente descrever. Né? Então veja, além disso, podemos não, temos que e aí vamos colocar alguns valores aqui. Ângulo de condução, já vou explicar o que é. Corrente média pelo diodo. Corrente máxima pelo diodo.
Vamos puxar eles um pouquinho mais para cá, porque precisa de espaço ali. E aqui a gente vai ter o seguinte, né? Vamos fazer tipo uma tabelinha aqui. Então aqui a gente vai ter meia onda. E onda completa. Vamos ver agora se eu consigo escrever nesse espaço aqui. Então eu vou ter W, AT, não é A, é delta. W delta T é igual a raiz quadrada de 2 VR sobre VP. Aqui eu vou ter que vai ser ID AV, que é average. Tá péssimo de ler isso, tá impossível. Vai ser igual a IL, multiplica 1 mais π sobre raiz quadrada de 2VP sobre VR. E aqui eu vou ter ID max, que vai ser igual a IL, que multiplica 1 mais 2π raiz quadrada de 2VP sobre VR. Isso aqui é para meia onda. Se for de onda completa, eu vou ter que W delta T vai ser o mesmo valor. Então vai ser raiz quadrada de 2 VR sobre VP. Tá? E aqui eu vou ter ID AV igual a IL que multiplica 1 mais π raiz quadrada de VP sobre 2VR. E aqui vai ser ID max igual a IL, 1 mais 2π raiz quadrada de VP sobre 2VR. Certo? Bom, e o que são esses valores? Tá? IDAV é a corrente média que passa pelo diodo. Tá? Então, a gente aqui vai ter, né, que a corrente que vai passar pelo diodo, ela vai ser muito breve. Né? Só vai passar a corrente pelo diodo durante esse breve intervalo de tempo aqui. Ó. Então é como se eu tivesse aqui um tipo de gráfico de corrente. Né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele direito aqui. Só um segundo. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se eu acho o gráfico que tem aqui no livro, para poder desenhar o mais bonitinho que eu puder.
Tá difícil de achar o bendito gráfico. Pronto, achei o bendito gráfico. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos alguma coisa assim. Deixa eu escolher outra cor. Vamos usar aqui laranja, sei lá. Vai ter alguma coisa do seguinte tipo, tá? Então, como durante essa primeira parte aqui, ó, tá tendo passagem de corrente pelo diodo, então a gente vai ter algo mais ou menos, está em outra escala, tá pessoal? Vou desenhar aqui só para vocês terem uma ideia. Então ele vai até aqui e depois ele não cai tão brusco assim também, né? Ele vai subir e aqui ele vai cair. Né? Aí quando chegar aqui, ó, ele vai subir e vai cair. E assim por diante. E ele fica em zero esse tempo todo. Então, esse laranja é mais ou menos a corrente pelo diodo. Tá? É mais ou menos a corrente pelo diodo. Ela está em outra escala, certo? Ela vai estar em outra escala. Então, o que vai acontecer nesse caso, eu vou apagar isso daí, eu não vou deixar esse troço no circuito, não, porque senão no gráfico senão vai ficar complicado para quem for assistir o vídeo depois. Tá? Então, o que vai acontecer é que eu vou ter a corrente subindo, aí o diodo corta, por quê? Porque o circuito fica RC autônomo, aí a corrente zero. E ele só vai voltar a conduzir corrente quando ele exceder outra vez, quando a tensão aqui cair abaixo da tensão VI. Aí ele recarrega o capacitor, depois ele zera e continua esse ciclo. Tá? Então, a gente vai ter o cálculo para uma corrente média, certo? E o cálculo para uma corrente máxima passando pelo diodo. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai confundir. Tá? Então, esse aqui é o cálculo da corrente média para um retificador de meia onda, e aqui é o cálculo da corrente média e máxima, né, média e máxima, para um retificador de onda completa. Já o ângulo de condução, tá, dado por ômega delta t, tá, lembre-se, ômega está em radiano por segundo e delta t está em segundo. Então, radiano por segundo vezes segundo dá só radiano, então dá um ângulo. O que significa esse ângulo? Se a gente considerar que isso aqui é o período, tá? Isso aqui é o período, e esse período for de 360 graus, quantos por cento desse período o diodo vai estar conduzindo? Tá? O diodo vai estar conduzindo aqui e vai estar conduzindo aqui. Então, como o período começou aqui, ó, é como se esse aqui fosse o ângulo de condução. Esse é o ângulo de condução. O que é ângulo de condução? É esse tempinho aqui, ó, em que vai haver a condução. Se eu considerar isso aqui em graus, tá? Na verdade, radianos, né? Então, isso eu posso determinar através dessa expressão aqui, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente termina a nossa explicação sobre o detector de pico, né, ou retificador de pico. Ele recebe esse nome, né, justamente porque ele detecta esse pico aqui, né, ele detecta esse pico aqui e ele tenta manter esse pico. É claro que vai ter uma descarga, né, como está ilustrando aqui. Né? Mas se eu escolhesse uma constante de tempo RC maior, essa descarga ia ser bem menorzinha e ele ia aparecer mais próximo do valor do pico desejado. Tá? Então é uma questão de ajuste de escolher o valor da constante RC, ou seja, é uma questão de ajuste de escolher esses dois caras aqui. Tá? Ficou faltando botar aqui C. Pronto. Tá bom? Então, esse circuito detector de pico ele é passo fundamental para o nosso projeto de uma fonte. Né? Veja que inicialmente eu tinha um sinal que subia e descia, ia e voltava. Depois eu retifiquei e ele ficou só para um lado. Né? Depois eu botei o detector de pico e ele já ficou oscilando menos. Se eu usasse um retificador de onda completa, ele ia fazer isso aqui. Ó. Então ele só ia descarregar esse pouquinho aqui. Ó.
a oscilação ia ser menor. Então, por isso que é vantagem a gente usar um retificador de onda completa. Tá? Mas ainda não deu uma fonte DC. Para a gente obter uma fonte DC, eu preciso eliminar ainda mais, eu preciso reduzir essa oscilação aqui devido ao ripple. Tá? E para isso, a gente vai precisar de um regulador de tensão. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Tá bom? E por agora a gente termina e damos sequência depois. Um abraço pessoal e obrigado por ter assistido.